Olá pessoal, muito boa noite. Aqui é o deputado federal André Janones falando ao vivo, direto de Brasília para todo o Brasil. Hoje nós vamos fazer uma live aqui um pouco mais light, né? A semana foi bem puxada. Todas as vezes que eu entrei aqui foi para dar notícia de última hora para vocês e a gente teve muito pouco tempo para estar dialogando, para eu estar ouvindo vocês. Então, sejam muito bem-vindos aqui. E hoje nós vamos fazer aqui um bate-papo interativo, como eu disse, uma espécie de resumo da semana, um resumão de tudo que aconteceu aí durante essa semana. Eu vou falar rapidamente para vocês sobre a nossa luta pelo desbloqueio do auxílio emergencial. Tem muitas mães solos bloqueadas, sobre a possibilidade do auxílio continuar até o final do ano ou não. Então nós vamos falar bastante sobre o auxílio emergencial e vamos falar aqui também sobre algumas fake news, né, que foram disseminadas contra mim aí essa semana. Vamos falar também sobre o voto impresso. Eu tive uma manifestação na Câmara, da tribuna, que repercutiu bastante em todo o Brasil, e de lá para cá eu recebi centenas de milhares de mensagens, as pessoas perguntando se é contra ou a favor o voto impresso, qual que é o problema no voto impresso. Eu vou explicar isso para vocês também. E para finalizar, vou esclarecer aqui sobre a questão do meu desabafo, né, o meu enfrentamento ao ministro Paulo Guedes lá na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle na última quarta-feira, esclarecer para vocês tudo o que aconteceu. Será que eu corri, que eu não corri, eu não quis esperar para ele responder? Vou esclarecer tudo aqui hoje para vocês, tá bom? E, como eu disse, vai ser uma live mais interativa, então eu gostaria de pedir a vocês que vão deixando aí o comentário de vocês, a dúvida de vocês. A gente não consegue ler todos aqui em voz alta, mas eu sempre olho com bastante carinho e tento dar um retorno para o máximo possível de pessoas que a gente conseguir, tá bom? Então, pode deixando seu comentário aí, eu tô lendo, viu? Tô lendo aqui com os olhos, não estou pronunciando, mas estou lendo tudo que vocês estão escrevendo aí. Por isso eu disse que a live de hoje é mais tranquila, mais calma e mais interativa, como a gente costuma fazer no domingo à noite. Então, pode deixando aí o comentário que eu estou lendo, tá bom? Muita gente comentando aí, muita gente escrevendo aí, perguntando. Pode deixando que eu vou ler algumas respostas aqui para vocês. Então vamos lá, auxílio emergencial, vamos falar aí sobre o auxílio, Paulo Guedes, fake news, auxílio bloqueado e voto impresso. Para começar, esclarecer para vocês sobre o episódio envolvendo o ministro Paulo Guedes na última quarta-feira na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Para quem não sabe, nós, deputados, nós intimamos o ministro para estar na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle por 3 vezes. O ministro não compareceu em nenhuma das vezes. Na última semana, um grupo de parlamentares apresentou o risco, né, de um impeachment do ministro Paulo Guedes. Para quem não sabe, um ministro também pode ser impeachmentado. Então, quando o ministro é convocado para estar na comissão, existe a possibilidade dele comparecer mediante convite e dele ser convocado. O ministro Paulo Guedes ele havia sido convocado e faltou. Então, se ele não comparecesse na última quarta-feira, ele poderia, inclusive, perder o cargo dele de ministro. E por 3 vezes, como eu disse, ele faltou. A gente estava anunciando que ia enfrentar ele, que ia falar em nome do povo brasileiro, e o ministro, ao que tudo indica, estava correndo, né, não comparecia às sessões, até que na última quarta-feira, depois desse ultimato, dessa ameaça de impeachment, o ministro compareceu. O que acontece? Eu fiz um enfrentamento ao ministro, falei em nome do povo brasileiro, falei o que vocês queriam que eu falasse, o que vocês deixaram para mim nos comentários e pediram que eu falasse, mas lá a gente tem um tempo de fala. Então eu tinha 5 minutos para elaborar a minha pergunta e depois vários outros deputados iam falar e depois o ministro ia responder em bloco. Então não é um debate. Eu não falo, depois o ministro fala, depois eu falo, depois o ministro fala. Não é assim que funciona. Então nós deputados falamos, a cada 5 deputados que falavam, ele respondia os 5, depois mais 5 falavam, ele respondia os 5. Eu saí no segundo bloco. Então os 5 deputados perguntaram, ele respondeu os 5. Logo em seguida, eu, André Janones, fiz a minha pergunta, eu era o primeiro do segundo bloco e tinha mais 4 parlamentares para fazer as perguntas. Nesse intervalo, eu saí para almoçar, já eram 14 horas, quase 2h30 da tarde, eu não havia almoçado ainda, eu fui até o meu gabinete almoçar. Quando eu estava no gabinete almoçando, eu, com a televisão ligada, na TV Câmara, assisti o ministro dizendo, é uma pena que o deputado não ficou aqui, eu queria falar isso e isso para ele, eu quero dizer isso e isso para ele, tal. Imediatamente, quando ele disse que era uma pena que o deputado não estava lá, eu deixei o meu almoço e voltei
para a comissão onde estava acontecendo a reunião. Então, eu participei, depois, quando eu cheguei lá, isso está gravado, eu tenho nas minhas redes também, eu liguei o microfone e disse, ministro, quando eu cheguei na sala, ele falou, que bom que você voltou. Aí eu sentei e ele disse, olha, uma pena que você não ouviu o que eu falei. Aí eu liguei o microfone e disse, ministro, eu ouvi o que Vossa Excelência falou. Eu estava no meu gabinete almoçando, mas eu ouvi o que Vossa Excelência falou e agora estou aqui para a gente conversar cara a cara. O ministro deu a resposta dele, se justificou, né? E eu não estou aqui para mentir, ele foi muito educado, ele tentou esclarecer algumas questões. Ao final da sessão, o ministro me procurou, eu disse, ministro, eu vi que ele estava procurando, falei, ministro, estou aqui. Ele tinha dito que eu estava com muito ódio, né? E aí eu disse, ministro, não é ódio, é revolta. Revolta eu aceito, ódio não. Nós estamos revoltados com tudo que vem acontecendo no nosso país. Nesse momento, ele disse para mim que a gente precisava conversar, estabelecer um diálogo com o Ministério da Economia e que ele e a sua equipe estava à disposição, que estava me esperando para um bate-papo. Eu passei o meu cartão para um assessor dele e a gente ficou de agendar uma reunião que ainda não foi agendada. Então, só para esclarecer para vocês, né, tem uma página disseminando fake news, uma página ligada a um senador, eu não vou citar o nome aqui para não promovê-lo, mas é um dos batistaca do governo, e esse senador tem espalhado várias fake news contra a minha pessoa por todo o Brasil, e a principal dessa semana foi essa, que eu teria fugido do debate, né? Esse senador, vocês sabem quem é, um baba-ovo que está lá na CPI da pandemia para proteger o governo, me chamando de fujão. Então, senador, eu não fugi, Vossa Excelência deveria ter o cuidado de analisar todas as imagens antes de emitir uma opinião mentirosa como Vossa Excelência emitiu. Então, eu não fugi, eu falei o que eu queria para o ministro me respondeu, só que ali tem muitas pessoas que não têm conhecimento de como que funciona as reuniões, né, dentro da Câmara dos Deputados. Ali não é um debate. Não existe, eu falo, o ministro fala, volta para mim, volta para o ministro, não. Eu fiz a minha fala, o ministro fez a dele. No início da fala do ministro eu não estava, porque tinha ido almoçar, mas voltei e conversei com o ministro, uma conversa muito civilizada, e eu já disse, vou repetir, espero que isso renda bons frutos para o Brasil. Vocês sabem que a minha política ela é diferente, né? Eu não faço política contra pessoas, eu faço política contra ou a favor ideias. Então, se tomou alguma atitude que é ruim para o povo, eu bato. Se tomou alguma atitude boa para o povo, eu apoio e vou a favor. Então, eu não tenho nada pessoal contra o ministro, eu tenho contra as ideias dele, né? Essa é a grande questão. Se ele vai ter uma nova postura daqui para frente, vamos ver. Se tiver uma nova postura, vai ter meu apoio. Se manter a mesma postura, eu vou continuar metendo o cacete, porque o meu único compromisso, já falei 1 milhão de vezes, vou repetir, é só com Deus e com vocês que me elegeram. Então tá aí esclarecidas as fake news divulgadas por esse senador da República. André Janones não fugiu, ele estava... eu perdi os 5 primeiros minutos da fala do ministro, o restante foi tudo cara a cara, olho no olho, tá bom? Vamos lá, segundo assunto, voto impresso, também um tema que repercutiu muito durante a semana e eu acho importante esclarecer. Muita gente tem me perguntado, André, por que você está defendendo a urna eletrônica? Você usou lá a tribuna da Câmara dos Deputados para falar contra o voto no papelzinho a favor da urna eletrônica. Bom, primeiro porque eu confio na urna eletrônica e eu confio porque eu me tornei deputado. Um cara vindo de baixo, pobre, advogado que se formou através de uma bolsa de estudos, trabalhando como cobrador de ônibus, dizendo que ia entrar dentro da Câmara dos Deputados para bater em político corrupto, vagabundo, denunciar todos os esquemas que tivesse lá. Eu não acredito que se a urna eletrônica não fosse confiável, eu teria sido eleito. Eles teriam fraudado para que eu não me elegesse. Então, eu sou a prova viva de que a urna eletrônica é confiável, primeira questão. Segunda, se a urna eletrônica não fosse confiável, o presidente Bolsonaro não estaria presidente da República, ficou 28 anos como deputado, 7 mandatos como federal, o filho dele 6 mandatos como vereador, o outro 2 mandatos como federal e o outro acho que 5 mandatos como estadual e agora 1 como senador. Então a urna ela é confiável, né? E o desafio está feito. Eu conversei com o presidente da comissão eleitoral, ele falou, Janones, se arrumar um hacker em qualquer lugar do mundo e ele conseguir fraudar a urna, pode trazer esse hacker, a gente leva lá no TSE, se ele conseguir fraudar, a eleição vai ser impressa.
Então, ninguém conseguiu fraudar até hoje, a gente não pode entrar nesse negacionismo, né? E o outro motivo, estão querendo tumultuar, é aquilo que eu disse lá, sabem que vão perder e estão tentando armar. Sabe como que é o golpe, pessoal? Presta bem atenção, a gente está com uma audiência muito alta aqui, inclusive eu quero pedir para vocês compartilharem essa live, tem muita gente aí que não compartilhou ainda, eu estou lendo os comentários aqui, o pessoal está comentando muito, mas não está compartilhando. Por favor, compartilhe a live, porque a minha força vem de vocês. Se vocês não compartilham, a audiência cai e a nossa voz começa a ser abafada. Compartilha na sua linha do tempo, nos grupos da sua cidade, todos os grupos que você faz parte, tá bom? Então, pessoal, só para esclarecer, a questão que eles estão armando é o seguinte... Eles vão treinar as pessoas militantes para fazer o seguinte, eu vou dar um exemplo, tá? Não estou dizendo que é exatamente assim que vai acontecer. O cidadão vai lá na urna eletrônica e vai votar, o cara é eleitor, um exemplo, o cara é eleitor do presidente Bolsonaro, mas ele vai votar de propósito no candidato, sei lá, no candidato do PT, do PMDB, de qualquer um, vamos pôr do PT um exemplo. Ele vai lá e vai votar no 13 e vai confirmar. A hora que o papelzinho imprimir o papel dele, ele vai gritar assim, é fraude, chama a polícia aí, eu votei no Bolsonaro e aqui no papelzinho tá dando que eu votei no Lula. Essa é a estratégia, é isso que precisa entrar na cabeça de vocês. Para que eles vão fazer isso? Eles vão plantar gente assim no Brasil inteiro, falando que votou no Bolsonaro, mas que no papelzinho saiu 13, ou que saiu 12, ou que saiu 15, ou que saiu outro número, para tirar a credibilidade das eleições, deslegitimar as eleições. Isso, pessoal, é arriscado ser percussor de um golpe de Estado no nosso país. Isso é muito sério. E o principal, sabe quanto custa essa brincadeira? Sabe quanto custa voltar o voto para o papelzinho? 2 bilhões de reais. Vou repetir, 2 bilhões de reais. Sabe o que isso vai gerar no fim das contas? Aumentar impostos para vocês. Então, não existe essa necessidade no nosso país. Nosso país precisa, o povo precisa, é de vacina, é de comida na mesa, é de auxílio digno, não é de colocar voto em papelzinho não, igual era lá nos anos 80 não. Então, é importante vocês entenderem isso. Tá, tem alguém dizendo que está contra o Bolsonaro. Não estou contra o Bolsonaro, não estou a favor de Bolsonaro, eu estou a favor do povo. Já falei isso 1 milhão de vezes, eu quero que esses políticos todos se danem. Eu vou sempre estar do lado de vocês. Os únicos que eu nunca vou trair é vocês, tá bom? Então, isso é uma tentativa de um golpe. Eles vão treinar as pessoas para votarem num candidato e falar que votou em outro para tumultuar. A gente quer voto eletrônico, sim. O Brasil é exemplo para o mundo. Eu sou a prova viva, 180 mil votos. Um dos deputados federais mais votados do Brasil, sem dinheiro, com a campanha simples. Teve gente aí que gastou 2 milhões, 2 milhões e meio, eu não gastei nem 10% disso. Uma campanha simples, um cara honesto que entra dentro da Câmara dos Deputados falando que vai acabar com a corrupção, que denuncia a corrupção, que com 6 meses de mandato tentaram caçar o meu mandato justamente por eu denunciar um monte de coisa errada no Brasil inteiro, né, que fiscaliza o prefeito, que fiscaliza o dinheiro público. Jamais eu entraria se existisse fraude eleitoral. Tá bom? Então é isso, pessoal. E o outro assunto aqui que eu coloquei, que eu acho que é o que muita gente está esperando, sobre o auxílio emergencial. Compartilha a live aí, porque esse assunto aqui tem gente espalhada no Brasil inteiro precisando de informação. Acho que é o que mais o pessoal estava esperando sobre o auxílio emergencial. Primeiro, a questão da prorrogação. Muita gente me perguntando se vai ficar até dezembro ou não. Isso vai depender do andar da pandemia, né? Paulo Guedes, o Ministério da Economia, o presidente Bolsonaro já demonstraram que vai depender do andar da pandemia. Enquanto tiver pandemia, vai ter auxílio. Eu peço a Deus que até outubro esteja tudo normalizado. E a outra questão é a questão das mães solos bloqueadas, né? As mães solos, conhecidas popularmente como mães solteiras, né, que são as mães chefes de família, elas tiveram o seu auxílio bloqueado sem nenhuma justificativa. Eu já fiz reunião, já enviei documento, já fiz live, já cobrei. Eu quero dizer para vocês que eu tenho trabalhado e cobrado. O nosso trabalho, ele não se limita às redes sociais. Às vezes a gente some das redes sociais um dia, ou fica um dia sem fazer uma live, 2 dias, a pessoa fala assim, uai, Janones, você sumiu, você não está trabalhando? Ah, apareceu. O nosso trabalho não é só nas redes sociais. Eu não sou um deputado youtuber, eu não sou um blogueiro, um digital influencer, eu sou um deputado federal, represento vocês, trabalho para vocês, sou empregado de vocês e como alguém que trabalha para vocês, eu utilizo as redes sociais
para contar o que eu fiz, para comunicar o meu mandato, mas o meu mandato não se resume às redes sociais. Então a gente tem trabalhado sim, tem cobrado agora, eles estão nos enrolando. Essa semana marcaram uma reunião, provavelmente nessa segunda ou terça-feira, está pendente de confirmação, mas tudo indica que vai ser já na segunda, e eu vou relatar a eles todos os problemas e cobrar uma solução. Se não resolver, a gente vai ter que engrossar, vai ter que quebrar o pau, aí pode me chamar de barraqueiro, precisar de ir para cima eu vou, se precisar de descer o cacete para todo que é lado, a gente vai descer o cacete, vou pessoalmente lá na data prévia, faço escândalo, faço barraco, quebro o pau, pode falar que eu grito demais, que eu faço escândalo, tô nem aí para quem tá falando mal aí, ó, pode falar o que quiser, eu tô preocupado é com o povo, é com vocês que me elegeram, é para vocês, não só de Minas Gerais que me elegeu, mas de todo o Brasil que precisa desse auxílio que tá bloqueado, é para vocês que eu trabalho e é com vocês que eu estou preocupado, tá bom? Então é isso, essa semana a gente vai estar lá pessoalmente e aí eu espero voltar não só com a resposta, mas com a solução para vocês, com o problema solucionado. Se não resolver, aí a gente vai, infelizmente, ter que começar de fato a engrossar, tá bom? Um abraço a vocês, quero pedir para vocês deixarem aí no comentário a dúvida, tá? Eu sempre tô lendo, então deixa aí, às vezes acha que, mas você não curtiu o comentário, André, não respondeu aqui, não tem como, são milhares de comentários, depois eu vou fazer um videozinho e postar para vocês como que é a minha caixa de mensagens, é uma loucura, então a gente não consegue responder tudo, tá? Mas a gente não consegue responder aqui, mas eu leio, então deixa aí a sua dúvida, compartilha, porque a sua dúvida eu vou levar ela, não vou conseguir levar todas, mas as que mais aparecerem eu vou levar para a reunião com a data prévia, tá bom? Um grande abraço a vocês, que Deus abençoe a semana de vocês, que a gente tenha uma semana de muita paz, de muito trabalho e de realizações. Abraço e até a próxima.